Vamos meditar naquele que é o salmo mais famoso, o Salmo de Davi, Salmo de número 23. Esse salmo que eu conheci pela primeira vez no guardanapo da minha avó. Estava lá com uma pintura bem bonita, geralmente ali de umas flores, né, com umas frutas, e uma cesta bem bonita, e aí embaixo tem o versículo 1 deste salmo, que é tão famoso. Salmo de número 23. E aí, cara, tem gente que gosta tanto desse salmo, que já decorou esse salmo, sabe que ele tem 6 versículos, né, e que mostra os altos e baixos da vida do rei Davi, e ele começa lá no verso 1, Salmo 23, verso 1 diz, o Senhor é o meu, fala aí. Ih, está muito fraco, vamos lá de novo. Você vai falar o que Deus é, ok? Então, o Senhor é o meu... Cara, ainda está meio fraco. Galera, vocês comeram antes de vir? Estão alimentados? Tem gente que chegou aqui já cansado e tal, mas tem energia aí, não tem? Porque todo mundo vai para o rolê depois daqui, não vai? Sim ou não? Eu vou, se vocês não for, cara, aí é problema de vocês, a gente tem que, junta a galera aqui e ir para os rolês. Então você vai ter muita energia aí para gastar depois. Então eu quero que você comece falando aí com muito entusiasmo, o Senhor é o meu? Pastor. E aí beleza, tem depois uma vírgula aí, não tem? E, cara, quando a gente vai aprender português, sabe que essa vírgula dá aquela respirada. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Essa versão aí, vamos ver que versão que é. É a NVT, nova versão transformadora. Mas se a gente for pegar lá o hebraico, lá no original, Davi está falando assim, o Senhor é o meu pastor, e por isso, de nada eu vou sentir falta. E aí ele vai continuar, no verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ou, aqui na minha linguagem super português rebuscado, né? Mas ele vai dizer, ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos, junto às águas tranquilas, as águas de descanso. E aí no verso 3, refrigera a minha alma, ou seja, renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. E ainda, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ou não terei medo de nada, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem, ou talvez aí na sua versão esteja escrito como a minha, me consolam. E aí no verso 5 ele vai dizer, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. E aí tem um ponto. Aí depois ele diz, unges a minha cabeça com óleo, e assim o meu cálice transborda. E por último, verso 6. Certamente, fala aí comigo, certamente, que é a mesma coisa que, com certeza. Então, cara, eu não gosto de fazer isso, mas a gente vai fazer, porque eu sou tiozão. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai falar assim, com certeza. Fala, com certeza a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Cara, só de ter lido isso aqui, a gente já podia fechar a Bíblia e ir embora, mas o Senhor tem algo para falar comigo, com você essa noite. Amém? Você acredita nisso? Você acredita que Deus te trouxe até esse lugar para falar com você? Amém? Se você crê isso de verdade, Deus vai falar com você. Mas se você chega assim, cara, eu estou indo lá só por causa do rolê, ou só por causa do meu amigo, da minha amiga, do meu namorado, minha namorada, do meu esposo, minha esposa. Não, se você veio com essa motivação, sinto muito, talvez você não pegue a coisa mais preciosa que Deus tem para te dar essa noite. Mas se você agora acreditar de verdade, certamente, Deus, na real, o Senhor vai falar comigo. Se você crê nisso, Deus vai falar com você essa noite. Amém? Então a gente vai orar para que isso aconteça. Senhor, a gente te agradece pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de podermos partilhar da Tua palavra, Senhor. A gente teve contato com esse texto maravilhoso, Senhor, onde o Senhor fala aqui através do rei Davi sobre quem o Senhor é. Então, por isso, crava isso no nosso coração, fundamenta isso no nosso coração. Ó Deus, grava mesmo, Senhor, essas palavras em nós, para que sempre possamos compreender quem o Senhor é. Então, a gente te pede, Senhor, fala conosco essa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto, Deus tem falado comigo nos últimos dias.
Primeiro, por causa de uma canção que eu cantei no sábado passado, e que cantei de novo na transmissão dos outros cultos, que é aquela canção lá do Bondade de Deus. Porque Deus tem falado muito comigo com relação ao último versículo, verso 6, que é: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir, vão me perseguir. Essa é a ideia de ser perseguido pela bondade e a misericórdia de Deus, e não importa onde você vá, você vai ser alcançado por ela. E nesse sentido, eu falei: poxa Deus, mas por quê? Por que a tua bondade e a tua misericórdia vão me seguir? Por que isso vai acontecer comigo se o Senhor for meu pastor? Porque Deus, Ele quer revelar-se a mim e a você. Então, eu gosto de falar essas coisas. Então você vai falar para si mesmo agora. Você vai assim: Deus quer se revelar para mim. Cara, Deus quer se revelar para você. E talvez você tenha uma ideia misteriosa de quem é Deus, você tenha talvez uma ideia, uma sombra, uma névoa de quem é o Senhor, mas essa noite Deus quer se revelar. E cara, se revelar é justamente acender as luzes. Às vezes a gente não está enxergando direito, né? Eu, há algum tempo atrás, ainda usava óculos. E quando eu precisava ter clareza das coisas, eu colocava o óculos, e aí eu conseguia enxergar. E é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você essa noite. Ele quer nos colocar sentados e colocar o óculos para que a gente possa enxergar quem Ele é. Se revelar a nós, para que tenhamos mais clareza sobre quem Deus é. E nesse sentido, o Senhor quer se revelar a nós hoje, num pequeno aspecto. Talvez ali, na verdade, uma fração, um grãozinho de areia, no meio de toda a imensidão que Deus é. Porque a palavra vai falar que o nosso Deus, Ele é imenso, e Ele não tem como ser descrito de uma maneira exata em todo o seu ser, porque Ele é plenamente bom, Ele é plenamente poderoso, Ele é plenamente presente, e é impossível nós descrevermos quem Deus é. E quando eu aprendi uma palavra para definir Deus, eu gosto de usar ela, que é inefável. Não tem palavras, não tem como eu descrever quem Deus é. Ele é inefável, que palavra bonita, né? Você pode anotar para você usar depois. Deus é inefável, não tem como descrever quem Deus é. Mas por meio da sua palavra, e querido, isso aqui, este livro, é um sinal do amor de Deus para mim e para você. Ele quis se revelar da melhor forma possível. Concorda comigo que Jesus poderia ter vindo nos dias de hoje? Cara, Jesus podia ter gravado uma série do Netflix. Não é verdade? Hoje a gente tem aquela série muito famosa, The Chosen. Quem já assistiu The Chosen? Aí uma galera já assistiu. Quem não assistiu, como eu, assista The Chosen. É gratuito, você baixa o app e vai estar tudo certo. E lá vai falar, tem uma série e tal, onde mostra um pouco de Jesus e tal. Jesus poderia vir aqui e gravar uma série da Netflix. Ou ainda, Deus tem poder o suficiente para isso, para usar o céu como uma grande tela 4K, daí deve ser infinitos K, né, de resolução, para poder mostrar num filme quem Ele é. Deus poderia muito bem enviar os seus anjos aqui, eles entrarem todos por aquelas portas. Eu imagino que os anjos sejam bem altos e fortes, né, com asas grandes, e eles começarem a falar sobre quem Deus é. Mas Ele escolheu vir e intervir na história da humanidade no tempo exato. E Deus é perfeito em sua sabedoria. E Ele resolveu se revelar através de um livro. E este livro é a palavra. E aqui é claro, né, como eu estava conversando com um amigo meu essa semana, tem tudo o que eu e você conseguimos compreender de Deus. Porque a nossa mente, ela é finita. Ela não é um HD super potente com infinitos giga e tera. Não. A nossa mente, ela é limitada. É óbvio que é muito mais potente do que muito computador, mas a nossa mente tem um fim. Ela não consegue processar toda a imensidão de quem Deus é. E é por isso que passaremos a eternidade conhecendo quem Deus é, sobre quem Ele é. Mas o que nós precisamos para viver nessa vida, para passarmos por essa terra, Deus revelou através da sua palavra. E aqui, um cara que a palavra diz que é o homem segundo o coração de Deus, aquele que realmente amou a Deus e fez a sua vida devota ao Senhor, ele descreve quem Deus era para ele. E aqui, Davi, ele estava já no final da sua vida.
Pensa em uma pessoa que já está assim bem velhinha, que já passou por muita coisa na vida, e aí ele está aqui compondo uma canção, porque os salmos são músicas, e ele está aqui compondo uma canção falando quem Deus é para ele. E hoje a gente vai ver 3 aspectos, ou seja, 3 grãozinhos de areia de quem Deus é, e que é um pouquinho mais aguçar um pouco mais a nossa revelação sobre Deus. Porque, sabendo quem Deus é, nós vamos poder saber quem nós somos. Nós vamos poder viver a nossa vida com plenitude e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. E aqui, como nós lemos, Davi revela a primeira, e aqui está bem de cara, né? Bem ali, na primeira frase, já dando todos os spoilers possíveis, que Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Mas, cara, aqui Davi não estava falando de um pastor, de um homem, né, que antigamente, né, os pastores ficavam todos cheio de gravata, terno, né, e todas as coisas, e apacentava as pessoas. Não é esse tipo de pastor. Aqui ele está falando justamente como um pastor de ovelhas. Alguém já viu um pastor de ovelhas na vida, assim, tipo, real, oficial, sem ser no filme? Aí, ó, uma já viu um pastor de ovelhas. Quem que já viu uma ovelha na vida? Aí, ó, uma galera já viram as ovelhas. Já viram que elas, volta e meia, elas ficam meio juntinhas assim, mas quando elas se assustam, elas se espalham tudo, né? Tudo lado. E essas ovelhas, elas precisam de alguém que as reúna de volta para poderem se alimentar no lugar correto, para elas poderem dormir num lugar onde elas possam ser guardadas, porque a ovelha, ela é um animal ali de boas, good vibes. Ela não é um animal astuto ali, esperto, que se defende sozinho, não, ela é passiva. E aqui ele está falando, o Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor é quem cuida de mim. O Senhor é aquele que me ajunta para comer no lugar correto, o Senhor é aquele que me leva até um lugar de descanso, e ele vai começar a falar um pouco mais sobre isso ali no verso 2 e 3, que ele diz que o Senhor, ele me faz repousar em pastos verdes. E aqui não é um sinal que, poxa, o Deus tem uma preferência com os palmeirenses, não, né, de maneira nenhuma, né, Deus o livre, brincadeira. Mas, nesse sentido, o pasto verde é justamente a questão de que ali tem muito alimento, ali é muito abundante as coisas, porque você já viu também o que aconteceu nos últimos anos. Houve uma seca muito terrível, principalmente ali no Mato Grosso do Sul e o Pantanal, e quando agora no início do ano a gente foi para lá, eu vi várias vezes as grandes fazendas assim onde tem gado, e o gado magro, porque não tinha pastagem para eles comerem. Mas aqui Davi está dizendo que o Senhor, ele me faz repousar, ou seja, ele leva a um lugar de pastos tão verdes, de tanta abundância, que eu vou lá, desfruto daquilo e posso até dar um cochilinho depois. Esse é Deus, que nos leva a essa abundância. E, cara, como é que eu aplico isso na minha vida hoje? Simples. O Senhor é aquele que nos tira de um lugar onde há muita miséria, onde há um lugar onde há pobreza, e isso em todos os sentidos, e nos leva a um lugar onde a gente pode repousar de modo abundante. E isso muitos acabam levando para uma teologia de coaching, prosperidade, onde Deus vai te dar muito dinheiro. Cara, esquece essas coisas. O que Deus nos leva é desfrutar de algo além disso. Porque a gente não cantou que Deus é grande? Cara, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que todo o recurso financeiro deste mundo é nada para Ele. Porque a palavra fala que tudo é de Deus. Ele é o dono do ouro, da prata, das riquezas. Tudo pertence ao Senhor. Então, o que é $1 milhão para Deus? Nada. O que é, sei lá, $1 trilhão? Né? Nenhum ser humano na Terra é trilionário. Mas Deus é trilionário? Vixe, o que for depois de trilionário. Deus é muito mais rico. Para Ele, tudo isso não é nada. Se Ele é o dono de todas as coisas, Ele nos direciona e nos faz repousar a este lugar de pastos verdes. E Ele nos leva para junto de águas de descanso. E aqui, as ovelhas, elas ficam nervosas, porque elas não sabem onde tem comida, não sabem onde tem água, e elas não sabem se virar sozinhas. E aqui Davi está dizendo, Deus, o Senhor me leva a essas águas tranquilas. Porque, eu não sei se você já viu um meme que tem na internet, de um pastor de ovelhas, que está tirando uma ovelha de um buraco. Quem que já viu esse meme aí? Esse Reels, alguém já viu? Que aí ele tira ela do buraco. E aí, cara, ele tem muito esforço para tirar ela do buraco, e ela sai muito feliz pulando, e cai no outro buraco de novo. A ovelha é desse jeito,
Mas aqui Davi está dizendo, olha, Deus nos leva, nos tira desses lugares e nos leva a águas tranquilas. E quer saber aqui uma chave para você, como diz a galera? Quer uma chave para você aqui? Deus nos leva a este lugar de tranquilidade para gerar paz dentro de mim e de você. Porque eu vou falar a real, é fácil viver lá fora nesse mundo, galera? Não é fácil. Os boletos chegam, tem muitas provações no nosso trabalho, na nossa família, no curso que você está fazendo aí na faculdade, na escola. A gente é bombardeado de todos os lados. Não é fácil. Eu não conheço todos aqui profundamente, mas eu tenho certeza que você está passando por um momento assim, que não está muito de boa as coisas. Às vezes é uma pressão de expectativas, que você mesmo criou, ou ainda que geram sobre você. E aquela questão, eu falei, meu Deus, a gente pode ver, e isso a pandemia aguçou, a quantidade de pessoas estressadas, a quantidade de pessoas ansiosas. Isso aconteceu comigo. A pandemia veio e me abalou completamente de maneira emocional. Eu muitas vezes pensei, nossa, nunca vou sair desse buraco aqui, desse poço de ansiedade. Mas eu pude experimentar, e isso estou falando com propriedade, porque eu vivi isso. E aqui Davi também viveu, por isso que ele escreveu. Mas que Deus nos tira desse lugar de tormento e nos leva a um lugar de descanso, águas tranquilas. É um lugar onde Deus nos coloca numa boinha e a gente vai descendo o rio tranquilo, desfrutando do passeio, desfrutando ali de um momento de paz. É isso que Deus faz conosco. Este é um pastor. E ele refrigera a alma. Aqui o verso 3 vai dizer que ele traz um ar-condicionado em você. Porque quantas vezes, talvez, nessa semana, ou ainda nesse último mês, a sua cabeça ficou quente, de tantos problemas, de tantas coisas que talvez você enfrentou. Mas o que Davi está dizendo é que Deus refrigera a alma. Deus, ele traz esse ar-condicionado super potente aí, para te aquietar, para te desinflamar, para te trazer de volta a temperatura normal. Poxa, mas talvez aconteceu algo no trabalho ou algo na família e que te sacudiu ali e você ficou ali bufando. Deus é aquele que gera refrigério em você. Então ele vai lá e derrama, né, aquela aguinha gelada e te traz de volta a temperatura normal. Ele refrigera a alma. Isso por quê? Porque ele nos guia pelas veredas de justiça. A gente só consegue experimentar isso se a gente anda por um caminho de justiça, um caminho reto diante de Deus. E aí a gente consegue ter essas bênçãos. Isso ele faz para a honra e glória do nome dele. Então essa é a primeira revelação de quem Deus é, um pastor. E a segunda revelação que Davi traz aqui para nós de quem Deus é de que ele é um companheiro. E aqui, no verso 4, talvez seja o verso mais tenebroso das Escrituras, que mostra que ainda que eu ande por um vale de sombra da morte. Eu quero que você pense aí como é esse vale de sombra da morte. É um lugar muito escuro. É um lugar de densas trevas. Para quem acompanha a cultura pop, esse vale de sombra da morte ele foi representado em O Senhor dos Anéis, o primeiro filme, onde a galera está passando ali por uma ponte e, cara, piseira acontecendo em um lugar escuro. É ali o vale de sombra de morte ali que o Tolkien quis representar, e é exatamente o que talvez eu e você passemos. Talvez você está encontrado aqui, num lugar que, cara, meu Deus, eu nunca passei por tantas aflições, eu nunca passei por tantos problemas. E aqui Davi está falando de propriedade, porque desde quando ele escreveu isso aqui, já aconteceu várias coisas na vida dele, como por exemplo, a morte dos seus filhos. Davi aqui, ele viu a ruína do seu reinado. Cara, Davi foi perseguido por Saul. Ele já viveu o que poucas e boas, então ele sabe dizer o que é um vale de sombra da morte. A vida dele já foi por um triza muitas vezes. E aqui Davi está dizendo que ainda neste vale de sombra da morte, até mesmo nesse lugar mais terrível, como a dor da própria morte, eu não preciso ter medo nenhum.
eu não preciso ter medo nenhum. E aqui, eu li uma frase hoje que diz que o medo é quando nós colocamos a fé no lugar errado. Porque se a nossa fé está em Jesus, a gente não precisa ter medo. Mas se a nossa fé, a nossa confiança estão nas circunstâncias, cara, aí o medo é inevitável. Não tem como não ter medo, porque as circunstâncias não nos dão segurança, não nos dão estabilidade. Não existe estabilidade nesse mundo. Esse mundo está um caos. Então, se a gente coloca a nossa fé nas coisas deste mundo, irmão, eu vou te dizer, cara, o medo vai ser inevitável ele bater na sua porta. Mas se a gente coloca a nossa fé no lugar correto, em Jesus, não tem o porquê ter medo. E aqui está dizendo, não tem porquê ter medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Veja que antes ele está falando assim, o Senhor é o meu pastor, Ele que me guia pelos vales, pelos campos verdes, Ele que me leva até as águas tranquilas, é Ele que refrigera a minha alma. Mas quando chega aqui no verso 4, ele está dizendo, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu não tenho medo, porque tu estás comigo. Quando ele troca aqui o ele pelo tu, ele mostra que Deus está mais perto, Deus está presente. E quer saber uma coisa, querido? Deus está presente com você. Ainda que você fale assim, cara, eu cheguei no fundo do poço, não estou vendo luz nenhuma. Deus está com você ali. E isso é uma garantia, porque está na palavra do Senhor e a palavra não mente. Deus está conosco. E é por isso, querido, que esse texto, quantas vezes consola o coração das pessoas. Você pode perceber, se uma pessoa está internada, a gente tem várias pessoas que já tiveram essa experiência de estarem visitando hospitais e tudo mais. Quando a gente visita uma pessoa ali que ela está na beira da morte, querido, essa palavra tem o poder de consolar, porque por mais que ela está passando ali um momento mais terrível, talvez o último momento da vida dela, Deus está com ela e não a abandona. Isso traz esperança. E é por isso que as pessoas falam que a esperança é a última que morre. Porque a esperança ela só vai sair, essa esperança nossa aqui, quando a pessoa na verdade já começa a estar com Deus de modo pleno. E aí Ele é a esperança plena. Queridos, aqui Davi está mostrando para nós que ainda que passamos por esse vale terrível, Deus está conosco. E aqui, para reforçar o que ele está dizendo, ele fala que a tua vara e o teu cajado, eles me consolam, eles me protegem. E aqui, vara e cajado é a mesma ferramenta do pastor. Mas o porquê que Davi está falando isso duas vezes? Para reforçar de que Deus está com você te protegendo. Deus está com você te consolando. Deus está com você de modo pleno. E não uma presença que é falado. Não, Deus está conosco. E aí ele vai para o verso 5. Até aqui então Davi mostra Deus como um pastor. No verso 4, Davi mostra Deus como um companheiro no caminho. E aqui, a última revelação que Davi faz de Deus para nós. Verso 5, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui, Davi mostra Deus como um anfitrião, como alguém que recebe. E esse talvez não seja uma visão que muitas pessoas tenham de Deus. Talvez, quando você pensa em Deus, você acha que Ele é um cara que está sentado num trono e tipo assim, vive a sua vida, que eu estou aqui só coordenando as coisas do mundo, controlar a intensidade da força da gravidade, a velocidade de rotação do planeta já dá muito trabalho, então vive a sua vida. Não, Deus não é desse jeito, porque Ele é totalmente poderoso. Deus é multitarefas. Ele faz todas as coisas acontecerem. E sobre tudo, Ele tem o controle. Então aqui nesse sentido, Davi está mostrando que Deus é quem prepara. Cara, Deus tem um tempo para preparar uma mesa para nós. Você já teve a oportunidade de receber alguém na sua casa? Quando você recebe alguém na sua casa, a campainha, o interfone toca e você fica ali de boa sentado no seu sofá? Não. Quando você vai receber alguém na sua casa, você se veste melhor, você vai atender a porta, fala, bem-vindo, entra aqui e tal. Pergunta se a pessoa está com sede, oferece uma água.
oferece ali alguma coisa para comer, e aí vocês, né, tem aquele momento de comunhão. Para quem já está aí, já tem casa, quem mora sozinho, né, tem casa própria, já prepara uma mesa, né, tem uma galera que já gosta de usar mesa posta, né, então já coloca ali uma toalha, já coloca ali os talheres, os pratos, prepara a mesa. E cara, Deus, quando Ele pensa em nós, e Deus pensa em nós, Ele vai lá e prepara uma mesa para nós. Prepara uma mesa de banquete. Agora pensa numa mesa de banquete. Pensa numa mesa, cara, que tem tudo de gostoso. Aquela sua comida favorita, Deus sabe qual é e Ele prepara ali também. Eu acho que na mesa, no lugarzinho que Deus reservou para mim na mesa, tem ali um bule de café. Tem ali minhas comidas favoritas, porque Deus me conhece. E Deus te conhece, o lugar que Ele tem para você, a mesa, é este lugar de fartura. E Ele prepara essa mesa para nós. E aqui Davi vai continuar dizendo que isso é na presença dos meus adversários, mostrando que Deus era com ele, mostrando para todos que Deus estava com ele. E aí depois ele continua dizendo: unges a minha cabeça com óleo, e que naquela época era um sinal da bênção de Deus. Se aquela pessoa, ela queria ser abençoada, então vinha um sacerdote e ungia essa pessoa, derramava um óleo sobre a cabeça dela. E aqui também alguns teólogos vão dizer que isso simboliza muito o que o pastor faz com as ovelhas, porque existe um tipo de mosca que ele senta nas feridas das cabeças das ovelhas. Porque eu já falei para vocês, né, se você já viu aquele meme, você viu que a ovelha ela é meio estabanada. Então a ovelha ela bate a cabeça em tudo quanto é lugar, então gera umas feridas. E se essa mosca vem e pousa ali, e coloca as suas fezes ali e tal, contamina isso, e aí a ovelha morre, porque contamina o cérebro dela. Então como que o pastor resolve esse problema? Ele derrama um óleo perfumado na cabeça da ovelha, que espanta as moscas. E aqui Davi está dizendo que Deus está ungindo a nossa cabeça com óleo, ou seja, Ele está trazendo proteção dessas coisas que tentam infectar a nossa mente para nos sabotar. Ele está nos abençoando dessa forma. E aí Ele vai dizer que o cálice dele transborda, ou seja, essa bênção que ele está recebendo de Deus não é só para ele, ela transborda para outros. Então, se você tem Deus como seu pastor, seu companheiro, seu anfitrião ali, não só você vai ser abençoado, mas todas as pessoas que cercam você. E você pode perceber, quando uma pessoa, você fala assim, cara, aquela pessoa é abençoada. Pensa aí numa pessoa que você fala assim, cara, aquela pessoa é abençoada. Pensa nela aí agora. Com certeza, as pessoas que cercam ela também são abençoadas. Porque elas bebem dessa fonte de bênção de Deus. E o último versículo vai falar que a bondade e a misericórdia, certamente, com certeza, me seguirão todos os dias da minha vida. E aqui na minha versão tem um ponto e vírgula. Isso quer dizer encerramento de ideias. Que quer falar o quê? A bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, enquanto eu viver nessa terra, a bondade e a misericórdia do Senhor vão me seguir. Não importa se eu estou aqui em Moarama, se eu vou embora para Minas Gerais, né, Mari? Ou se eu vou embora para São Paulo, né, Amanda? Ou se eu vou para qualquer outro lugar, a bondade e a misericórdia de Deus me seguem, te seguem. Ah, mas e se eu for lá para a Patagônia? A misericórdia e a bondade de Deus vai estar com você. Ah, mas se eu for lá para o Nordeste, a bondade e a misericórdia do Senhor estão com você. Ah, mas se eu for do outro lado do mundo, vamos me mudar para a Austrália, a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão. O apóstolo Paulo vai dizer que não importa onde nós formos, se eu subir ao mais alto monte, Deus está. Se eu descer ao mais profundo vale, ou seja, lá no centro, no núcleo da terra, Deus está lá também. Não importa se eu mergulhar no mais profundo mar, ali Ele está, porque não há como nos separar do amor de Deus. Essa revelação que nós precisamos ter hoje, porque nada, querido, nada pode te afastar do amor de Deus. Nem principados ou potestades, ou seja, não há autoridade nessa terra, seja o prefeito, o presidente, o juiz, não importa. Ninguém pode te separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus.
E essa bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida aqui tem um fim. E depois? Depois tem outro tipo de bênção. É o final do versículo. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Enquanto aqui, nós sabemos que o reino de Deus foi implantado na terra, então o reino de Deus mas ele também será, ele também virá, mas a gente já consegue desfrutar de bênçãos de Deus agora. Qual é a bênção que a gente desfruta agora? A bondade e a misericórdia de Deus. Isso você tem agora para você. Agora, nesse exato momento, Deus tem bondade e misericórdia para você. Mas e depois? E no porvir? No porvir há plenitude, porque aí você está na casa de Deus. E se eu for perguntar para você, aonde que tem a maioria das suas coisas? Na sua casa. Onde estão as suas roupas? Na sua casa. Onde estão os seus bens mais preciosos? Muito provavelmente na sua casa. Tudo que diz respeito a você está na sua casa. E é na sua casa. E aqui Davi está falando, é na casa do Senhor que eu vou habitar para sempre. É lá onde tem plenitude de todas as coisas. Lá é onde tem toda a paz. Lá é onde tem toda a alegria. Lá é onde tem todo o amor. Lá é onde tem toda a bondade. Lá é onde tem tudo para sempre. Recurso infinito. Cara, é na casa de Deus, onde as coisas não têm fim. A palavra fala que lá é sempre dia, porque Deus brilha. É Ele quem brilha, não precisa de sol, porque o brilho vem dEle. Imagina um lugar, queridos, onde há riqueza plena, é no Senhor. E a gente pode desfrutar disso hoje. Sabe, esse salmo, eu já conheço ele há muito tempo. E talvez você também já conheça ele há muito tempo. Mas uma coisa que eu parei para pensar é sobre realmente viver isso que eu já conheço. Sabe, conhecimento é importante, é fundamental. Eu fui professor e eu sou o cara que defende a educação com unhas e dentes. Eu acho super importante nós termos conhecimento. Mas conhecimento por conhecimento não vale de nada. Nós precisamos viver aquilo que conhecemos. E eu não sei como você conhece a Deus. Se é um conhecimento como Jó tinha, um conhecimento de ouvir falar, há um conhecimento de que, poxa, meus pais me ensinaram nesse caminho. É um conhecimento que, poxa, os pastores, os obreiros e a galera que prega aqui, eles falam e falam e falam. Talvez é esse conhecimento que você tem de Deus. Mas aqui, Davi, nos seus últimos dias, nos deixa uma música falando sobre quem Deus era para ele, como ele via a Deus, não de ouvir falar, não por aquilo que ele leu e estudou na Torá, mas por quem ele viveu aquilo. Tudo isso, Davi falou de forma skin in the game, né? Ou seja, porque ele viveu aquilo. Ele viveu aquilo. Não era algo que ele ouviu falar ou que ele leu, mas que ele experimentou de Deus.